Olá, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, graça e paz a todos vós, que o Eterno derrame bênçãos espirituais sobre a sua vida e sobre a sua família, especialmente do lugar aonde você está assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje, nós queremos falar de algo muito conturbador, muito preconceituoso, que é proibido até falar e no meio dos religiosos, principalmente dos nossos irmãos católicos e dos nossos irmãos protestantes, que é o caso da reencarnação. É isso mesmo que você ouviu, reencarnação. O que você entende por reencarnação? Existe a reencarnação? Não existe a reencarnação? O Criador, com toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, ele é favorável ou ele é contra a reencarnação? Ele permite a reencarnação? Então, essas coisas nós sabemos que não vamos aprender dentro dos templos religiosos, porque ninguém vai ensinar isso. Mas aqui no canal do Misael Honório, você vai ter todo o conhecimento necessário. Ok? Então, vamos lá falar sobre a reencarnação. Reencarnação de almas. Então vamos começar. A reencarnação é uma alma que terminou uma vida aqui e chegou em algum lugar acima nos céus e agora ela vai tentar, por algum motivo, voltar aqui para este mundo físico que nós vivemos aqui. Existem várias formas dela voltar, existem vários motivos dela voltar, mas esse é o conceito de reencarnação. Muitas pessoas perguntam, mas existe reencarnação? Deus permite a reencarnação? Algum tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim. O Maimônides, ele fala contra. O Maimônides fala nem contra e nem a favor, não comenta sobre a reencarnação. Talvez uma das poucas formas únicas que negam, que algumas pessoas negam a reencarnação. Porém, a lista da Kabbalah e do Zohar traz alguns lugares, em várias formas claríssimas, o tema reencarnação. Então, um dos maiores cabalistas de todos os tempos, ele tem um livro, o livro das reencarnações, onde ele explica detalhadamente 1 milhão de coisas, o motivo, os detalhes de pessoas que se reencarnam, que reencarnaram, se reencarnação. O grau de reencarnação é totalmente diferente. Ele é um gênio espetacular. Ele traz em alguns lugares sobre a reencarnação. Então nós temos que entender a reencarnação, nós temos que entender que falar sobre reencarnação, pessoal, é algo inequívoco. Existe sim a reencarnação. Existe sim a reencarnação. O nosso problema é o seguinte: a internet é ruim e é boa. É boa e ruim. A gente pode aprender e passar muito conhecimento. A pessoa vai e fala o que acha. Ah, eu ouvi dizer que é mentira, que isso não existe, que isso é diabólico, que isso é satânico. Quem conta um conta aumenta um ponto. Então, o cara a favor, outro é contra. Então, vira aquela bagunça. Então, a minha diferença é o seguinte, do meu canal é o seguinte, eu utilizo fontes originais, eu acho que tudo aquilo que é dito dentro do hebraico, dentro do Zohar,
é muito anterior do que a Bíblia. Você precisa saber o que é hebraico, você precisa conhecer o aramaico, as fontes seguras. Então aqui não tem negócio eu acho, não, aqui é com certeza. O conhecimento é baseado no hebraico e no aramaico, é coisa original, milhões de anos antes da invenção da Bíblia. Então busque o original, busque as fontes, busque um conhecimento que não é um eu acho assim, eu acho assado. Não, não. Você tem dúvida? Nós entre em contato com a gente, faça suas perguntas e na medida do possível nós vamos responder a você. Então nós vamos falar sobre reencarnação. Não tente negar a reencarnação, porque isso é claríssimo. Se você for discutir sobre reencarnação com alguém, você vai perder seu tempo. O que você tem que entender é o seguinte: quais são os motivos para a reencarnação? Por que reencarnar? A morte é o fim? Morreu, acabou? Então nós temos que dar umas explicações mais detalhadas. Então, o primeiro motivo que é trazido da reencarnação é o seguinte: nós temos que entender o seguinte. Alguns livros dizem que um dos motivos da reencarnação é pagar por determinados pecados que você fez neste mundo. Então vamos tentar explicar de uma forma mais concreta. A alma, o nosso corpo, quando morre, é muito triste. Então, o nosso espírito encontra com o Criador. Não temos mais instintos. É como se uma pessoa tivesse uma metáfora muito simples, como se você entrasse num salão de festas maravilhoso, com tudo do bom e do melhor. Cara, você estacionou seu carro no lugar errado. Você nem liga mais para o seu carro. Você quer ficar naquela festa porque está ao lado do Pai, do Criador, daquele que te ama, aquele que te deu a vida. Então o espírito não se perde. Então o espírito só de sair desse corpo podre e pecaminoso, ela sair e ir para o Pai, já é um privilégio, é uma forma de perdão, você sair dessa situação que vivemos e já ir diante do Pai, do Criador. Então, nós temos que amar a nossa vida, nós temos que ter uma boa vida. A maioria tem medo da morte porque acredita que a morte é o fim ou que vai para o inferno. Isso aí é bobagem, isso aí não existe. Então, a vida continua. Morre-se o corpo físico, isso aqui, ó. Mas o espírito, ele continua vivo, porque ele volta para o Criador. Então, a reencarnação seria como se você estivesse repetindo de ano. Você estudou o ano inteiro no primeiro ano e repetiu. Você vai ter que voltar lá e refazer tudo novamente para que você possa passar para o segundo ano. Você está no terceiro e reprova para o quarto. Você vai ter que voltar, refazer o terceiro para ir para o quarto ano. É triste ter que fazer tudo de novo, mas é assim que funcionam as leis do eterno. Então, voltar para cá é muito difícil. Você não tem como você escolher o que você vai ser aqui na reencarnação. Não, de jeito nenhum. Então, é muito difícil. Nós temos que passar por alguma coisa. Calma aí. Mas por quê? Por que, que ela, a alma, o espírito não faz essa purificação? Lá no inferno, no purgatório, por que, que eu não passei pelo purgatório, não passei pelo inferno para purificar, para poder ir lá na presença do Pai, do Criador? O inferno e o purgatório é um lugar de limpeza. Então nós temos contas divinas
que a gente sabe que esse processo de limpeza não é um processo simples e agradável, não é fácil. O fim dele é maravilhoso. Ele foi feito para o bem. Mas tem vezes que a pessoa, a melhor forma mais eficiente, o motivo mais espirituais, a melhor forma é você voltar para este mundo e você volta aqui neste mundo, tem os espíritos que têm as escolhas dela. Você prefere passar o tempo lá no purgatório ou você prefere voltar aqui para este mundo? Você tem uma escolha para que você possa escolher reparar um ato que você fez. O Pai jamais vai te condenar, te jogar no fogo do inferno, porque você fez algo errado. Não. Se você fez errado, você vai ter que consertar. Já que o espírito vem para cá, nem sempre ela vai voltar como ser humano. Às vezes, ele pode voltar como um mineral, como um vegetal ou como um animal. É mesmo até interessante, ele pode encarnar até como um ateu, como um judeu, como um negro, como uma mulher. Tem muitas coisas curiosas que nós entendemos que quando uma pessoa falou muito mal dos outros nessa vida, fala mal da vida das pessoas enquanto a gente está vivo. Eu não fiz nada errado, eu só falei que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é isso, é aquilo e tal, tal. Aí você morre, aí o que que acontece? Então, para evitar de você passar lá pelo inferno para se purificar lá, é muito natural que essa pessoa se reencarne aqui em pedra, ser uma pedra. Você não vai poder falar. Ou muitas vezes você vai se reencarnar num corpo físico mudo, que você nunca vai poder falar mais. Então aquilo é uma forma de consertar o teu erro, porque todos nós erramos. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Então ele vai passar um tempo aqui, ele não vai ficar a eternidade aqui como mudo, como uma pedra. Não, ele vai estar aqui em total silêncio e ele vai ficar olhando, pensando, decidindo. Então, quando acaba a pena dele, ele cumpre esse concerto, ele volta novamente para o seio do Pai. Ele tem que entender que ele errou e que ele está pagando pelo seu erro. O segundo motivo que a gente vai falar é, às vezes a pessoa não é um pecado de forma geral, mas uma coisa específica. Eu vou dar um exemplo para você. O ladrão, ele roubou e agora o que que impede ele? O que que impede de ele estar lá em cima num livro, numa parte mais elevada espiritual? Foi porque ele errou, ele roubou. Tá entendendo? Então, é necessário uma pessoa que roubou, ele tem que devolver o que ele roubou. E se ela não fez nesse mundo, ela vai ter oportunidade em outra vida. E em outra vida, ela vai perguntar: mas e daí, se o cara que ela roubou não está mais lá? Pode acontecer duas coisas. Ele pode devolver para os herdeiros que ele roubou, os filhos, os netos, bisnetos, a dívida que ele roubou. E olha só que coisa impressionante a sabedoria do Pai Eterno. A pessoa que foi roubada vai se encarnar para, também só para que aquela pessoa possa receber a sua dívida, os bens que o ladrão roubou. O ladrão é um exemplo só, somente um exemplo.
Então, tem a história de um jovem que ele ficou devendo dinheiro para uma pessoa, ficou devendo por dinheiro para um amigo dele, e ele morreu sem pagar essa dívida. Então ele apareceu em sonhos e disse: não me deixe subir, porque eu não paguei a dívida do meu amigo. Então a pessoa entendeu que ele estava devendo e que ele perdoou aquela dívida, então aquele sonho desapareceu. Então tem coisas específicas que a pessoa fez de errado e que é muito pontual, ela tem que vir consertar o erro dela. E não tem como fugir disso. É uma lei universal, uma lei determinada pelo Pai da criação. Não tem como você fugir disso, não tem como eu fugir disso. O terceiro motivo sobre a reencarnação é as missões inacabadas. A gente já estudou isso e a gente também tem vídeos a respeito disso. Nós fomos criados com algumas lições. Beleza, ótimo. E o que acontece? Essas missões que eu falo para você, que você melhor pode fazê-la, o talento, a reserva. Então você já nasce com aquele talento e você não sabe como, você já nasceu assim com aquele talento. Então você é contratado para pintar uma casa. Então você pintou a sala, a cozinha, mas a área você não pintou. Você é um excelente pintor, mas você não pintou. Então a sua recompensa seria R$ 1.000. Agora você vai receber só 400, porque você não terminou o seu serviço. Então no plano espiritual, sim, você fez 70%, você só vai receber 70% na eternidade. Então compensa você voltar, reencarnar aqui, completar aqueles 30% que faltou, aquela missão dos 100%, para que você, a pagar tudo que você pagou aqui, você vai subir para o plano espiritual. Esse corpo nosso aqui vai para a terra, vai apodrecer, mas o nosso espírito não tem como permanecer junto ao Pai, na casa do Pai, se nós estivermos com dívidas pendentes. Então, através da sua infinita misericórdia, amor e bondade, foi que o Pai determinou a reencarnação. Quer você acredite, quer você não acredite, você tem que fazer tudo do bom e do melhor 100%. Se você souber e não fizer, você vai voltar quantas vezes for necessário, até que você fique totalmente puro, até que você pague todas as suas dívidas e assim você possa se transformar em um ser de luz, um ser iluminado e voltar para a casa do Pai, que aí é o nosso ponto final. Um abraço a todos.